Lindíssimos e lindíssimas do meu coração, como passaram o final de semana? Espero que tenham conseguido descansar bastante a beleza de vocês. E hoje temos aula de História e Português, não é verdade? Então, força na piruquete, galerinha! Estamos aí em nossa 8ª aula de História, na unidade 4. Na aula anterior, nós estávamos falando sobre a primeira escrita, né, que surgiu lá na Mesopotâmia. Falamos que os escribas é que tinham aí o privilégio de serem, de estarem, né, em contato direto com a leitura e com a escrita, que eles também ingressavam lá à escola para poder se formarem, né, como escribas. Vimos também sobre a escrita sagrada do Egito, falamos sobre os hieróglifos, que eram símbolos, né, sinais que eles utilizavam para se comunicar. Inclusive, o nosso amigo Daniel, do 5º ano A, fez a sua atividade compondo uma adivinha. E eu quero ver quem vai adivinhar qual é a adivinha do Daniel. Qual é a resposta da adivinha do Daniel também. Para isso, vocês vão buscar o alfabeto que vocês recortaram e colaram no caderno de vocês, da página 227, onde tem lá o significado, né, de cada letrinha para o símbolo hieróglifo. Daniel, grave para nós uma mensagem enviando a sua resposta e vamos ver se os seus colegas vão adivinhar. Na próxima aula de história, iremos descobrir o que o Daniel postou para nós, né? Qual foi a adivinha dele. Vimos também sobre o alfabeto fenício, que era também utilizado aí como o alfabeto fonético, né? E com isso tem muitas semelhanças com o nosso alfabeto. Ele era composto de 22 consoantes, o nosso tem também vogais, mas hoje iremos falar sobre as outras linguagens. Pegue o seu livro, abra na página 109 e o primeiro título é A Escrita Indígena. E muitos dos nossos conhecimentos a respeito da cultura indígena são através dos mitos, das lendas e publicações de livros sobre este tema. Sabemos que eles têm uma forma bem peculiar, né, de se comunicarem aí, através da dança, típicas deles, das pinturas que eles fazem em seu corpo, dos acessórios que eles utilizam e também a linguagem. Eles, muitas tribos, muitos povos indígenas falam português, mas têm a língua nativa deles, a língua própria deles. Não deixam de aprender, né, a outros idiomas, porque temos aí indígenas Brasil, mundo afora, mas eles também cultivam, né, e fazem questão de manter a língua própria da tribo. Por isso, muitas escolas indígenas são bilíngues, onde aprendem a própria língua e a língua portuguesa, no caso, falando de Brasil. A tia até colocou um link aí na descrição de nossa aula. Eu vou solicitar que vocês acessem para terem um conhecimento, assim, um breve conhecimento sobre como é desenvolvido este trabalho nas tribos, nas escolas indígenas. É um vídeo curtinho, acessem lá e já voltamos. Viram aí? Eles fazem questão de manter viva a língua nativa deles, para que, além do próprio povo não perder essa originalidade, outros povos possam ter o conhecimento da forma de se comunicarem. E essa professora faz aí esse auxílio tanto da língua portuguesa para a língua deles,
quanto da língua deles para a língua portuguesa. E temos aí como registro, atualmente é possível encontrar registros escritos sobre mitos e lendas indígenas feitos pelos próprios indígenas, que na condição de autores buscam usar seus livros publicados para preservar suas culturas. Outros recursos também que é muito utilizado pelos indígenas é o uso da tecnologia como forma de comunicação e informação, através das redes sociais, sites e blogs, nas quais o cotidiano e a cultura desses povos são compartilhados. Além disso, muitas escolas indígenas tornaram-se bilíngues. Isso significa que as crianças e os jovens estudam tanto a língua nativa como o segundo idioma, que na maioria das vezes é o português. Já aí em nossas primeiras atividades, a atividade número 5, dando sequência às atividades da aula anterior, de que forma muitos indígenas têm buscado preservar a sua cultura, por exemplo, seus mitos e suas lendas. Busque aí no textinho. Número 6, como a tecnologia é usada pelos indígenas para preservar a cultura. Número 7, para muitas comunidades indígenas, por que é importante que as crianças estudem em escolas bilíngues? Converse com os colegas e registre suas conclusões no espaço a seguir. Através aí da explicação que eu te deu, por que, né, eles procuram ter aí, em sua maioria, escolas bilíngues, e devido ao videozinho aí, também conforme o videozinho que vocês assistiram, tirem a conclusão e façam a anotação aí no exercício número 7. Realizem aí essas atividades que já voltamos para a correção. E aí, o exercício número 5, né, tem como resposta: eles buscam preservar sua cultura por meio de registros escritos de seus mitos e suas lendas e na condição de autores de livros publicados. No exercício número 6, a tecnologia é usada para divulgar a cultura indígena por meio de redes sociais, sites e blogs. E a número 7 é uma resposta pessoal, onde você deveria colocar a sua conclusão. Atenção, vamos ver se vocês descobrem. Descobriram aí? Sabem que sinal é esse? Vamos descobrir que sinal é esse? Nós temos aí na página 111 o campo Você sabia? Você já ouviu falar de Libras? A língua brasileira de sinais? Libras é o meio de comunicação e expressão das pessoas surdas do Brasil. Trata-se de uma língua que utiliza os gestos das mãos para representar cada letra do alfabeto. Observe aí o alfabeto em Libras e vamos ver o que a tia Gisele fez para vocês. Qual foi a mensagem que eu quis passar para vocês? Pois então, posso não ter feito os sinais corretamente, mas é correto dizer que eu verdadeiramente amo vocês. Agora, na página 172, vamos falar da escrita na era digital. Enquanto antigamente as pessoas, para se comunicar, precisavam escrever cartas e esperar que a resposta viesse, né? Demoravam dias. Agora, as mensagens são instantâneas. Podemos enviar aí via aplicativos, também por e-mail. Se a pessoa receber na hora, também pode te responder ali em questão de minutos, mas não tem mais aquela demora e você também não precisa estar escrevendo tudo a próprio punho, né? Você pode digitar. E-mail, como nós já aprendemos, né? E diz aí a legenda, é um tipo de correio eletrônico que permite elaborar, enviar e receber textos e imagens por meio da internet. Outras transformações também acontecem aí neste meio tecnológico, né?
uma delas agora, nesses aplicativos, agora não, já tem um tempo, mas para nós, né, que não tínhamos aí tantos recursos, nós da minha idade, ou os mais velhos, a tia chegou em uma época que nem o uso da internet ainda existia, né? Não, uma época bem ali, não é muito tempo não. E assim como vocês, nós até falamos em sala de aula sobre essa questão de ir aí abreviando as palavras, diminuindo, usando algumas letras somente para representar a palavra. É, um hábito, né? Aí deste meio da internet, até uma forma de comunicação mais rápida, mas não pode ser algo tão habitual para que você não perca aí o domínio da escrita correta. Mas, como estamos falando aí da era digital, substituindo algumas palavras, também apareceram os símbolos, né? Os chamados emojis. E temos aí, ó, bastante usados como a linguagem informal, os chamados emojis são recursos visuais que podem substituir palavras e frases sem que se perca o contexto da comunicação, porque cada um já tem o seu significado próprio, né? Nesta linguagem digital, os recursos são inúmeros. Mas o que quer dizer mesmo a linguagem digital, tia? Bom, você pode não saber o que ela significa, mas muito provavelmente faz uso dela. Uma das características da linguagem digital é a utilização de símbolos universais, que substituem a escrita de palavras e frases, facilitando a comunicação, como já falamos aí, os emojis. Na página 113, já temos uma atividade onde você fará a representatividade conforme a imagem aí. Como? Você vai represente sua reação às imagens a seguir utilizando os recursos visuais da linguagem digital. Quando você recebe um carinho, qual dos emojis você utilizaria? Se você está aí tocando uma canção para representar uma canção, né, tocando ou ouvindo, o que você representa? A alegria ou um jogo, dependendo aí do que você for interpretar nessas imagens, use o emoji que você costuma utilizar. Agora responda, em quais meios de comunicação esses recursos são utilizados? Também uma resposta, toda essa página é uma resposta pessoal, porque você pode interpretar o seu emoji de certa forma diferente, de uma forma diferente de outro colega. Então, faça a representatividade e as respostas aí e podem compartilhar conosco, obviamente. Na página 114, nós faríamos a entrevista com um adulto lá em nossa escola, né? Faríamos aí essa pesquisa, mas como estamos nessa situação, você fará essa entrevista e essa pesquisa junto a alguém de sua família. O que você vai dizer? Com um adulto, né? Para fazer uma demonstração de cada uso aí dessas imagens. Das cartas. Como é utilizado? Ou era, para quem você for perguntar, o e-mail, de que forma é utilizado? E esse aplicativo de mensagem, como nós a utilizamos? Na página 115, aí você vai fazer uma pesquisa levantando aí, fazendo o levantamento aí em sua casa também, ou até mesmo usando a internet para pesquisar, ampliando aí o seu campo familiar. Para cada meio de comunicação escrita escolhido, pinte um quadrinho e apresente os resultados para nós, enviando aí para a tia Rayane. Quantas pessoas das que você entrevistou, pesquisou aí, fazem uso de carta? Quantas fazem uso de e-mail? E quantas fazem uso do aplicativo de mensagens? Você vai pintar um quadrinho
para cada pessoa que fizer uso desse recurso. Ok? Agora, caminhando um pouquinho lá para o final do livro, porque essas atividades que a tia explicou até agora, não temos como fazer a correção, porque são respostas pessoais. Nós ficamos de finalizar as atividades do material, das atividades complementares ainda da unidade 3. Então, vamos lá para o final do livro, na página 195. Os povos antigos e a religião. Número 1, preencha os quadrinhos com as letras correspondentes. Letra A para as religiões monoteístas, um só Deus. Letra B para as religiões politeístas, mais de um Deus, muitos deuses. E letra C para religiões não teístas, ou seja, não há culto a nenhum e para nenhum Deus, né? 2. Identifique as causas e consequências para o fato relacionado ao surgimento das religiões na pré-história. Então, vamos ver como nós vamos preencher. O fato é, os seres humanos primitivos acreditavam que os fenômenos da natureza eram uma demonstração de poder de deuses. O que levavam eles, qual era a causa que levavam eles a crer desta forma? E qual era a consequência? Como eles agiam aí, crendo nisso, eles agiam como? Que consequência que eles acabavam praticando diante desta crença? Número 3. Tanto na Mesopotâmia quanto no Egito Antigo, o poder dos sacerdotes estava apenas abaixo dos reis e faraós. Por que isso acontecia? Lembrando que os sacerdotes que tinham aí a comunicação com os deuses. Eles que controlavam, que organizavam os rituais religiosos. Expliquem aí. Número 4. Complete o quadro abaixo comparando as religiões. Mesopotâmia, que corresponde à parte do atual Iraque, no passado e no presente. Busquem lá na unidade 3. Do Egito Antigo, também no passado e no presente, todos no passado e no presente. A Grécia Antiga e a cidade de Jerusalém, buscando lá no conteúdo da unidade 3. E na página 197, exercício número 5, enumere corretamente os acontecimentos sobre os hebreus e a primeira religião monoteísta. Se temos aí 4 explicações, vocês irão enumerar de 1 a 4, né? Na ordem que aparece. Na ordem dos fatos apresentados lá no conteúdo. Seu filho Salomão transformou Jerusalém em um grande centro comercial. Os hebreus organizavam-se em tribos, sendo cada uma delas governada por um patriarca. As tribos se uniram e formaram um reino chamado Reino de Israel. E um rei chamado Davi transformou a cidade de Jerusalém na capital do reino. Então, conforme os fatos ocorreram, vocês vão enumerar aí de 1 a 4. E número 6, assinale V para verdadeiro e F para falso nas frases abaixo, né? Na Mesopotâmia, todas as cidades-estado cultuavam os mesmos deuses. Depois, os egípcios acreditavam que o faraó tinha poderes divinos. Para os gregos da antiguidade, os deuses tinham formas físicas e sentimentos humanos. Os Jogos Olímpicos eram uma festa religiosa em homenagem do deus Osíris do Egito Antigo. E a última opção, os hebreus foram o primeiro povo a ter uma crença monoteísta da história. Quais são verdadeiras e quais são falsas? Pause o seu vídeo e já voltamos para a correção. No exercício número 1 ficou a sequência B, C, A. No exercício número 2 era para distinguir aí a causa e a consequência diante do fato apresentado.
Então a causa era, eles dependiam do que a natureza lhes oferecia para a sua sobrevivência. Por isso a consequência era, eles criaram rituais como forma de agradecer e homenagear os deuses, porque para eles existia o deus do sol, o deus da água, o deus da terra, para cada fornecimento, para cada ação aí da natureza, para cada elemento da natureza, eles imaginavam ter um deus. Então eles gostariam, eles faziam, né, esses rituais para agradecê-los e homenageá-los. 3 da página 195, os sacerdotes eram encarregados por organizar e controlar os rituais religiosos. Na página 196, o exercício número 4, falando da Mesopotâmia, e hoje, né, o atual Iraque, hoje, nós vamos falar do passado e do presente. E aqui também já temos o Egito Antigo. Depois, no próximo quadro, a tia coloca os outros dois campos. Então, no passado, lá na Mesopotâmia, eles eram politeístas com crença em vários deuses que representavam cada cidade-estado. Já atualmente, são monoteístas, a maioria da população é muçulmana. No Egito Antigo, eles também eram politeístas, né? A maioria acreditavam em vários deuses, e o faraó era considerado a encarnação de um deus. E atualmente também são monoteístas, crendo em um só Deus, e a maioria da população também é muçulmana. Continuando aí, na Grécia Antiga, no passado, a maioria era politeísta com crença em vários deuses da mitologia grega. Atualmente são monoteístas. A maioria da população é cristã ortodoxa. Já na cidade de Jerusalém, antigamente a maioria eram monoteístas com crenças em um único Deus, chamado Javé. Atualmente, continuam aí monoteístas, mas a maioria é da população judaica. A sequência do número 5 ficou 4, 1, 2, 3. Já no exercício número 6, as afirmativas ficaram da seguinte forma: falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Pois bem, essas últimas atividades aí foram só para nós fecharmos de vez mesmo a unidade 3, na qual nós já havíamos finalizado, mas precisávamos fazer aí as atividades dos exercícios complementares. E hoje nós vimos em nossa unidade 4 mais um pouquinho sobre a linguagem, né, que nós temos aí em diversas formas até chegar na forma tecnológica, a qual vocês dominam bastante. Beijinhos, amores no coração de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã com a nossa aula de geografia.